Se você sente que precisa produzir conteúdo, mas nunca tem tempo, esse vídeo é pra você. Você tenta fazer carrossel, vídeo, stories, live, edita, legenda, cria thumbnail e no fim nada dá certo, parece que não avança. Você fica travado no meio do caminho, não tem progresso. Bom, o seu problema não é tempo, o seu problema é foco, não é? Criadores de conteúdo, produtores, mentores, coaches, infoprodutores que têm pouco tempo precisam escolher de uma forma bastante inteligente. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Então, se você sente que precisa produzir conteúdo, mas nunca tem tempo, o primeiro passo é se perguntar: cara, eu preciso mesmo produzir conteúdo? Eu preciso produzir conteúdo ou eu estou seguindo a manada? Eu estou pressupondo que eu preciso com base no que eu estou vendo outras pessoas fazendo? Essa pergunta é bastante importante e ela é particularmente importante para quem não tem experiência própria no marketing digital, não consegue ter uma leitura de contexto ao observar a própria realidade e ao observar outras pessoas, concorrentes indiretos e coisas do gênero. E eu faço essa provocação, né? Inclusive, esse vídeo, o tema desse vídeo, ele nasce da ideia da conversa que eu tive com um mentorado, né? Um mentorado meu da comunidade conteúdo.org, recentemente, né? Na semana passada eu fiz essa conversa com ele e ele chegou me falando, cara, a verdade é que eu não tenho tempo. Eu tenho 2 empregos, né? Eu tenho a minha família, né? Tenho meus filhos, tenho a minha esposa, tenho, sei lá, né, outras obrigações pessoais e ainda assim eu quero desenvolver esse negócio aqui online. Né? Ele, no caso, era desenvolver consultoria online, consultoria de treino. Né? Então, é um educador físico que trabalha em outros locais, em escolas, né, como professor, e ele viu ali a oportunidade de começar a desenvolver o seu trabalho prestando consultorias online de treino a partir do pedido inicial de amigos, né, de pessoas da rede de contatos dele, das amizades, relacionamentos. Ele viu e falou, cara, eu acho que faz sentido, eu acho que é um jeito de eu conseguir uma nova fonte de renda, é um jeito de eu ter o meu próprio negócio, de repente até sair desses empregos que eu tenho. Mas hoje, beleza, assim, a ambição muito boa, tudo no lugar, ótimo profissional. Só que ele chegou pra mim e falou, cara, Uzão, eu tenho pouco tempo. Né? Eu tenho pouco tempo, natural, né? Alguém que já tem 2 empregos, ainda vai puxar o trabalho de criação de conteúdo, de lidar com a internet e tal. E assim, e aí, mais uma vez, né, é claro que eu falo isso sim para te convencer, para te incentivar a entrar na minha comunidade, conteúdo.org e tudo mais, receber a minha mentoria individual, pelo menos se candidatar, né? Não é todo mundo que se aplica na lista de espera que entra, né? Eu não falo isso, mas essa é a verdade, não é só porque você vai se aplicar na lista de espera que você vai entrar. Mas tudo bem. Sim, eu quero que você clique no link da descrição e entre. Mas também, essa é a vantagem de ter alguém olhando para o seu caso de uma forma personalizada, específica e pontual, e não de uma forma genérica, te empurrando um método goela abaixo. Não é? Eu olhando para o caso dele, e eu fui, assim, vendo a pertinência ali, a urgência da resolução, falei, cara, a verdade é que, sendo muito pragmático, buscando te trazer uma única tarefa que você deve fazer é criar conteúdo compartilhável no Instagram. E só. Acabou. E aí né, eu tô te dando o contexto da questão do tempo dele, há mais contextos envolvidos que não convém aqui detalhar, né? É próprio dele, personalizado para ele. Mas eu falei, cara, diante de todo o seu contexto, velho, você tem pouco tempo. O que eu quero que você faça nos próximos 3 meses é aprender a criar conteúdo, é conseguir criar conteúdo com alguma frequência, mas conteúdo que é compartilhável, conteúdo que as pessoas compartilhem com as outras e assim naturalmente o seu perfil vai crescer. É isso. Todo o resto é distração. Todo o resto é distração. Ah, Will, mas eu deveria fazer story. Distração. Ah, mas eu deveria fazer distração. Uma única atividade. Eu dei esse conselho para ele, porque eu tinha toda a circunstância, todo o caso concreto na minha frente. E assim, me senti bastante seguro de falar para ele isso, né? Falar, meu, ignore todo o resto. Não precisa captar lead, não precisa fazer não sei o que, não precisa fazer não sei o que lá, e papapá, papapá, papapá. Faça só isso. Naturalmente, eu não espero que você siga esse conselho, porque esse conselho ele foi para uma pessoa em concreta, né? Eu tô até apenas te dando como exemplo.
certo? Então, isso tudo para dizer, o primeiro ponto é você se perguntar se de fato você precisa criar conteúdo. No caso dele, ele precisava criar conteúdo, mas ele precisava criar um tipo específico de conteúdo naquela realidade. E por que eu digo que você deve se perguntar isso? Porque, em primeiro lugar, né, se perguntando isso, você deve ter em mente qual é o seu objetivo. Né? Qual é o seu objetivo e quais são os meios possíveis, plausíveis, realistas de você atingir esse objetivo. Então, no caso desse meu cliente, desse meu mentorado, ele não tem hoje orçamento para investir em anúncio. Ele não tem habilidade para investir em anúncio, apesar de lá na nossa comunidade, na minha comunidade conteúdo.org, eu estou dando os meios para as pessoas, né, saberem o que fazer na hora de investir em anúncio. Mas ele, cara, não tem orçamento, ele não tem habilidade, ele tem que aprender a fazer o negócio. O custo de oportunidade para ele aprender um negócio desse é muito alto, percebe? Então, essa é a beleza, né, de poder falar com as pessoas. Você vai ganhando mais contexto e vai conseguindo dar as direções personalizadas. Então, para alguma outra pessoa que também não tenha tempo, pode não ser conteúdo. Pode não ser ter que produzir conteúdo orgânico ali, com viralização e o escambau, como eu sugeri para ele. Pode ser fazer os anúncios. O ponto é, sem tempo, a chave da resolução é identificar atividades de alavanca. Eu já devo ter falado isso outras vezes em outros vídeos aqui no canal. Não lembro qual, mas também tanto faz, você pode vasculhar e procurar caso você queira. O ponto é, atividades de alavanca. Se você tem pouco tempo, meu caro, minha cara, você tem que ser inteligente o suficiente para identificar quais são as atividades que, ao serem realizadas, trarão resultados ao longo do tempo, certo? Então, no caso dele, especificamente para ele, é essa habilidade de fazer conteúdo compartilhável. Para outra pessoa pode ser anúncio, e anúncio sim tem essa característica de alavanca. Você faz um anúncio, né, você coloca dinheiro ali no anúncio, evidentemente, e você meio que terceiriza a divulgação daquela peça de conteúdo para o Instagram, para o Facebook. Né? Então você não precisa estar o tempo inteiro produzindo conteúdo, né, falando ali com o seu público. Sacou a ideia? Então, cada caso é um caso, existem inúmeras formas de alavanca, né? As principais, assim, as categorias principais, eu já devo ter falado. Isso cabe um vídeo, cara. Eu devia fazer um vídeo, eu não sei se eu já fiz um vídeo sobre isso. Talvez eu faça já, vou ver e talvez seja o próximo vídeo que eu vou gravar. Falta um ainda na minha sequência aqui de vídeos que eu tô fazendo. Esse é o quarto vídeo hoje, só um breve parênteses para você entender. O quarto vídeo que eu tô gravando, falta um. Talvez eu pule na fila aí. Mas não importa, né? O que eu estava dizendo é isso, das alavancas. As 4 alavancas. Tem 4 alavancas. Então, talvez eu grave esse vídeo, não vou falar quais são as 4 alavancas nesse vídeo. O ponto é, existem meios interessantes da gente identificar, né, como que a gente pode usar o nosso pouco tempo para crescer o nosso negócio digital. Esse é o meu ponto aqui. Então, para você não sair desse vídeo sem algo muito concreto, né, sem algo mais concreto do que eu já disse até aqui, eu quero desenvolver mais um pouco, né, esse dilema de quem tem pouco tempo e, de fato, precisa criar conteúdo, tá? Então, o maior problema, a maior questão é a pessoa ter pouco tempo, mas tentar fazer conteúdo como se tivesse o dia inteiro livre. É ficar pulando de formato em formato, tentando descobrir o que engaja mais. Isso sim, eu já falei em outro vídeo, né? Se o meu editor souber qual é, vai deixar o link aqui para você. E se não, você é um adulto, você vai saber como achar isso no meu canal. Então, é igual você tentar, né, treinar todos os músculos do corpo ao mesmo tempo com um exercício diferente por dia. Não faz sentido. Né? E você, assim, tendo pouco tempo, tentando fazer tudo isso, você também, que é a principal tese desse outro vídeo que eu mencionei, é você não se dar o direito de ficar realmente bom em um único formato de conteúdo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, se você escreve bem, cara, faça carrosséis. Se você fala bem, faça vídeos. Se você é tímido e não gosta de vídeo, dá seu pulo e faça de outra forma, entendeu? Se acostume com isso. Né? E aí, o ponto central, aqui vai, o ponto central desse conteúdo, né, onde que eu acho que insight simples. Sem tempo para criar conteúdo, você precisa padronizar para ganhar velocidade. É isso o que
todo criador de conteúdo faz, do nível mais básico, individual, one person business, se for o caso, até grandes conglomerados de mídia como, sei lá, Globo, né? Se você for pensar, cara, o próprio Jornal Nacional, deve existir ainda Jornal Nacional, né? Deve passar, faz muito tempo que eu não vejo, né? Sei lá. Mas deve existir Jornal Nacional. E você vê, Jornal Nacional passa o quê? 6 vezes na semana, né? Acho que é segunda a sábado. Se esses caras que produzem o Jornal Nacional, que é um conteúdo, concorda? Se esses caras que produzem o Jornal Nacional tivessem que se dar o trabalho de criar algo originalmente, criar algo totalmente novo todos os dias, eles estariam ferrados e o Jornal Nacional não existiria hoje, teria ficado para trás há muito tempo. Percebe? O meu ponto aqui é que, ao padronizar a estrutura do Jornal Nacional, ter os blocos específicos, como se apresenta a notícia, né, como que insere a notícia na tela, como que o William Bonner, sei lá se é o William Bonner, o cara que fala a notícia, ele tem um jeito de olhar para a câmera, qual câmera ele... Tudo isso é mais ou menos padronizado para dar agilidade na produção e permitir que esses caras produzam um programa por dia, de segunda a sábado. E aí o que muda? Muda a notícia. E basta. Da mesma forma, os grandes criadores de conteúdo, eles mantêm o mesmo estilo, mantêm mais ou menos, com muitas aspas, o mesmo template, o mesmo jeito de fazer uma legenda, o mesmo jeito de escolher uma capa do carrossel, o mesmo jeito de organizar a estrutura do carrossel. Então, e eu vejo assim, os criadores de conteúdo que apanham com essa questão, cara, mas isso já apareceu muito para mim em casos de mentoria, de consultoria. Agora na comunidade nem tanto, enfim, na comunidade nem tanto, mas já outros alunos de outras datas e tudo mais, é muito comum. Eu entro no perfil, né? Primeiro, a pessoa ela fala que não tem tempo, ela tá apanhando para manter a consistência, para conseguir audiência e o escambau. Aí eu entro no perfil da pessoa, é um carnaval, cara. É um carnaval. Cada post é de um jeito, cada post tem uma cor diferente, cada post tem uma tipografia diferente, né? Tem uma fonte diferente. Tem hora que é carrossel, tem hora que é Reels, tem hora que é um post simples. É uma puta loucura. Você não tem tempo. E mesmo sem tempo, você inventa essas merda, entendeu? Não faz sentido, porra. Você tem que padronizar. Você tem que padronizar. Então, eu trago isso, esse insight particularmente interessante, assim, da forma como vem, porque, pelo menos pra mim, né? E pro mentorado que eu atendi agora nessa última semana, porque ele, nesse aspecto todo, ele me perguntou sobre identidade visual. Só que, assim, me perguntou de uma maneira muito franca, né? Alguém que está começando. Ele, ao contrário desse exemplo que eu dei, ele não tem um histórico de criação de conteúdo e tudo mais. Não, ele tá começando agora, assim, sei lá, fiz 2 posts, o resto era tudo post pessoal. Ele não se enquadra nessa descrição que eu falei. Então, de uma forma bem genuína, pô, o cara é preparador físico, educador físico, entendeu? Ele não é um marqueteiro, né? Ele não é um designer. Ele não tem nada que saber disso mesmo. Então, ele fez certo de perguntar para alguém especializado se era pertinente ter uma identidade visual, né? Contratar um designer para isso. E eu falei, cara, não precisa. No contexto dele, evidente. E aí, como que isso liga com a padronização, né, para ganhar velocidade? Esse carnaval todo é uma maluquice que só faz você perder tempo e deixa o seu perfil uma salada mista que não agrega em porra nenhuma, fica feio de ver. E, ao mesmo tempo, o jeito de você resolver a questão da identidade visual, ter uma coesão ao longo dos posts e ganhar tempo é essa padronização. Então, você escolhe a mesma fonte, do mesmo tamanho, com a mesma cor, o mesmo estilo de imagem, etc, etc, etc. Eu não sou designer, né? Eu nunca fiz um trabalho de identidade visual no meu Instagram. E mesmo assim, eu consigo transmitir uma identidade visual. Por quê? Porque eu escolho uma fonte, eu escolho um estilo de foto, eu escolho uma paleta de cores, por assim dizer, e eu mantenho isso. Eu escolho, inclusive, a posição onde eu vou colocar o título do meu carrossel e mantenho essa posição. Porque na hora de criar, eu não tenho que tomar essa decisão de novo, eu já tomei essa decisão. Então, se você não tem tempo para criar conteúdo, você precisa
padronizar o seu jeito de criar conteúdo. Caso contrário, você nunca vai ter velocidade. Nunca vai ter velocidade. Seja em vídeo, carrossel, não importa. Não é? Então, o que não fazer quando tem pouco tempo? Não gastar tempo com identidade visual, assim, tipo, mudanças de identidade visual. Né? Não tentar parecer um criador de conteúdo muito grande, que você não é. Né? Ficar olhando para os outros, o que eles fazem, tentar copiar. Então, não se comparar com quem vive de conteúdo, né, há muito tempo. Então, quem tem pouco tempo precisa de foco. Foco. Foco na tomada de decisão. Você precisa tomar menos decisões. Naturalmente, para você chegar nessa identidade, nessa padronização, vai ser um tempo. Você vai ter que gastar uma energia, vai ter que dar um jeito de, sacrificar um sábado inteiro ou alguma coisa do tipo para você fazer, né, chegar nesse padrão. E aí depois você repete. As decisões que você tomou uma vez não precisam ser tomadas de novo. Você só vai mudando o conteúdo. Certo? Então me conta aqui se esse insight fez sentido para você. Se você quiser saber mais sobre a minha comunidade, né, como ter acesso à minha mentoria individual, toque no link da descrição. Saiba mais aí sobre a comunidade conteúdo.org. Me deixe saber se esse tipo de conteúdo tem feito sentido para você, se essas reflexões te ajudaram de alguma forma. Com curtidas, inscrições no canal, comentários, enfim, isso tudo aqui é importante porque são meios de eu entender através dos dados que esse conteúdo está fazendo sentido e que eu devo continuar fazendo ele. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.